Oi, gente! Vamos gravar mais uns trechos aqui desse livro, que é Uma Viagem à Rota da Acupuntura, do Dr. Hong. A gente está no capítulo da viagem à China e agora ele vai contar sobre os novos amigos dele. Certa ocasião, fui tomar sorvete com os amigos da Embaixada Brasileira e fui apresentado para dois rapazes, um norte-americano e um japonês. Os dois estavam na China pelo mesmo motivo, estudar acupuntura. Formavam um par divertido, falavam um pouco de chinês, mas não o suficiente para uma boa comunicação. O japonês tinha amigos interessantes entre as autoridades chinesas e o americano parecia também ter algum contato, mas ele nunca mencionou. Percebi pela conversa que ambos eram bem relacionados e arrumavam facilmente um estágio na cidade. Se de um lado eles tinham as graças das autoridades, de outro eu conseguia me comunicar melhor em chinês. Era uma amizade muito bem-vinda para a ocasião. Porém, depois de algumas semanas, notei que os hospitais aceitavam o japonês e o americano normalmente, e eu sempre era educadamente rejeitado inicialmente e aceito mais tarde. Naquele momento, constatei que até o próprio Lothier, que me protegeu no início da minha estadia da cidade, estava arquitetando minha saída da cultura para a terapia. Por intermédio do amigo norte-americano, fui apresentada a uma senhora, mestre de Tai Chi Chuan, vice-presidente da Associação Nacional de Tai Chi Chuan e discípula do fundador de estilo Sun. Historicamente, há 4 estilos de Tai Chi Chuan: Shen, Yang, Wu e Sun. É importante ressaltar que a designação de cada estilo deriva do nome do seu criador. A palavra estilo praticamente não se usa na China. Em chinês, quando se referem ao Tai Chi Chuan, as pessoas dizem Tai Chi Chuan da família Shen ou Tai Chi Chuan da família Yang, e assim por diante. Para aprender a técnica dos movimentos, tive de seguir a regra da tradição. Fiquei de joelhos e curvei minha cabeça até tocar o chão por 3 vezes em juramento aos ensinamentos do mestre. Depois convidei a mestre e seus auxiliares para almoçar em um restaurante. Ainda bem que a professora não era exigente com o cardápio, porque eu sempre estava contando as moedinhas naquela época. Cada aula custava cerca de $15, pouca coisa hoje, mas bem caro para mim naquela época, pois o valor correspondia a quase metade do salário de um médico. O local do treino ficava no parque situado antes do canal que contorna a muralha da Cidade Proibida. Todas as cidades mais importantes da China no passado tinham muralhas e um cinturão de água ao redor para proteger os moradores do inimigo. Essa estrutura acabou sendo modificada com as guerras mais modernas, mas algumas cidades ainda conservam os muros para outros fins, como Pequim, que transformou os muros e canais de proteção em áreas verdes para lazer. O lugar dos reinos tinha dos treinos tinha cerca de 10 metros de largura e o chão era recoberto de areia bem branca. Antes da aula, eu aplanava a areia deixando o chão como um tecido branco. A mestra corrigia cada passo falso, cada movimento errado, a postura, a curvatura dos joelhos, a maneira de olhar e respirar. Eu treinava também sem o acompanhamento dela todos os dias. Aprendi que a cabeça dava início aos movimentos e os passos eram divididos e distribuídos em 2 partes simétricas e iguais pela parte direita e esquerda do corpo, como as asas de uma borboleta. No final do curso de 6 meses, os passos que eu deixava na areia formavam um desenho quase perfeito de borboleta. Treinava uma vez por semana. Aqueles 6 meses de atividade aprimoraram o meu condicionamento físico. Qigong. A palavra Qigong, ou acho que é Qigong, é composta por 2 vocabulários em chinês. Qi é traduzida como força vital ou energia vital, um ânimo que flui através de todas as coisas do universo. E Gong, que significa realização ou habilidade cultivada por meio da prática constantes. Junta, Qigong ou Qigong significa cultivar energia para a manutenção da saúde. A eficácia do Qigong foi provada na China pelo impacto-benefício na saúde de milhões de pessoas ao longo dos anos. Desenvolver a força vital, ou Qi, é um dos paradigmas da filosofia original chinesa. Um dos principais ensinamentos da cultura chinesa é o velho dualismo, a competição dos opostos Yin e Yang, que seriam 2 energias encontradas em todas as coisas que devem ser mantidas em equilíbrio. O excesso de qualquer uma delas é considerado danoso. O dualismo ensina que quando 2 forças Yin e Yang estão em equilíbrio na personalidade humana, então existe o humano ideal. A medicina tradicional chinesa considera que as doenças são causadas por um desequilíbrio na energia interna do corpo, chamada de Qi.
Por essa razão, muitos chineses praticam o Tai Chi, porque, segundo afirmam, ele equilibra o fluxo de Qi intrínseco do corpo. A manutenção do Qi interno desdobrou-se em estudos no campo médico, filosófico e espiritual. No espiritual, os benefícios são muito salutares, porque, ao levar o praticante a manter a mente calma e o astral elevado, proporciona agradável sensação de bem-estar. Muita gente interpreta o taoísmo como misticismo, por isso esse pensamento foi proibido na China socialista. Grande parte das atividades ligadas a essa filosofia foi banida do território chinês na época do regime comunista. Alguns anos mais tarde, houve uma retomada desses ensinamentos mesclados com o hinduísmo, o espiritismo e o confucionismo. Em muitas residências chinesas de adeptos do taoísmo, existem ainda hoje os altares de oração dedicados aos antepassados da família. A técnica Qigong é muito citada nos livros épicos de lutas marciais. Assim, o lutador pode emitir o Qi, ou a energia, como se fosse vento e derrubar o inimigo, ou segurar o Qi no corpo para evitar uma lesão pelo ataque do adversário. Na acupuntura, o método esquenta os pontos de acupuntura e aumenta a circulação sanguínea. O Tuiná. O Tuiná é uma especialidade médica da MTC que usa as mãos em forma de massagem e manipulação das articulações como instrumentos para tratar doença. A massagem é uma das técnicas terapêuticas mais antigas da medicina chinesa. O costume de esfregar, comprimir, amassar ou bater com as mãos no corpo é instintivo do ser humano. Fazemos isso quando estamos com frio ou com algum desconforto, por exemplo. Os chineses, então, resumiram continuamente as suas experiências e práticas acumuladas ao longo do tempo e gradualmente deram origem ao que se chama hoje de terapia manual. Por meio do colega japonês, conheci um massagista chinês, neto do último grande massagista imperial da China, e esse indivíduo cordialmente ensinou-me suas técnicas de massagem durante 6 meses. Ele fazia uma massagem muito agradável. Meu colega japonês era especialista em shiatsu, outra linha da massagem medicinal, mas de origem japonesa. Esse método funciona através da pressão de pontos vitais do corpo. O shiatsu é uma palavra japonesa que significa atsu, pressão, e shi, com os dedos. Submeti-me a essa técnica, mas senti que a pressão das mãos dos meus amigos era forte demais e causava alguma dor no corpo. Uma vez, nosso outro amigo, americano, trouxe para o ambulatório uma senhora norte-americana bem velhinha, que sofria muito com dor nos pés. Ela já havia consultado vários especialistas em diversos lugares do mundo, mas ninguém conseguiu aliviar-lhe a dor. Foi apenas pelas mãos do professor de massagem chinês que aquela senhora conseguiu aplacar a dor dos pés provocada pela artrose. Os casos crônicos de Pequim. Em Pequim, principalmente no inverno, casos de rinite são severos e comuns. O vento traz as areias do deserto de Gobi, que se juntam com a poluição das usinas de carvão, causando moléstias respiratórias gravíssimas. Na cidade, existe uma procura muito grande por médicos acupunturistas que cuidam desse tipo de enfermidade. A acupuntura é muito indicada para doenças respiratórias. O método ajuda a reduzir os sintomas de alergia e inflamação, aumentando a imunidade do paciente. Porém, ao contrário dos hospitais de Guangzhou, em Pequim os gigantescos complexos não adotavam uma divisão por especialidade. A triagem dos pacientes era feita à medida que chegavam, só depois eles eram encaminhados à aula de acupuntura. Um paciente com asma foi tratado com cortisona e, por não apresentar melhora, recorreu à acupuntura. Nosso professor do hospital decidiu tratá-lo com o uso de mochas em cima dos pontos de acupuntura. O tratamento também não surtiu efeito, então ele propôs queimar os pontos do corpo onde se aplica a agulha com mocha em brasa, naturalmente com um pouco de anestesia injetável. De qualquer maneira, sentir cheiro de churrasquinho de carne humana era algo inimaginável para mim. A terapia consistiu em 3 sessões, uma a cada semana. E o resultado? Na segunda semana, o paciente já apresentou melhora. Além do tamanho da unidade e da diversidade dos casos, outra grande diferença entre Pequim e Guangzhou era uma certa liberdade de pensamento. Em Guangzhou, o sistema político era mais liberal por causa da proximidade com o mar e com Hong Kong. Já em Pequim, ainda havia muita desconfiança e rejeição ao que era novo e vindo do estrangeiro, fosse pessoa ou conhecimento. O que não era tradicional acabava enfrentando dificuldades para se adaptar àquele corpo de profissionais. O quadro médico de Pequim era formado por muitos profissionais de renome da época e que, por serem famosos dentro das suas especialidades, acabavam se fechando para as novidades científicas que auxiliam e expandem os limites de atuação das terapias orientais do tratamento. De qualquer forma, tive uma oportunidade raríssima na cidade.
Os melhores professores do hospital foram convocados para participar do segundo curso avançado de aperfeiçoamento em acupuntura, destinado apenas aos profissionais da elite da China. Apenas um especialista de cada estado ou província era selecionado. Tive muita sorte nessa ocasião, porque o aluno chinês escolhido pela Universidade do Hospital, onde eu estudava, ficou doente no segundo mês das aulas e então meu professor perguntou se eu não gostaria de participar no lugar dele como aluno ouvinte. Essa especialização não era permitida para estrangeiros e eu não teria o diploma, porém receberia dos mestres um comprovante da minha participação. Topei na hora. Essa distinção me permitiu maior trânsito entre os hospitais da cidade, e a cada complexo hospitalar tinha sua especialidade, que seria muito útil para adquirir tais conhecimentos. O curso mostrou técnicas específicas de cada professor, aprendidas dentro da tradição familiar. Profissionais netos e bisnetos de acupunturistas exibiam conhecimentos milenares ao corpo médico de Pequim. Os professores antigos e tradicionalistas ainda têm aqueles conceitos inadequados de guardar segredos pessoais e não os ensinam para outras pessoas, com exceção de familiares. Mas nesse curso, eles estavam dispostos a compartilhar seus conhecimentos. Foi uma oportunidade única na vida. As aulas teóricas eram dadas no Hospital Municipal de Medicina Chinesa de Pequim e de lá partíamos para as unidades hospitalares para atender os pacientes. Entre as unidades estava o Hospital Pediátrico de Pequim, a maior casa de saúde especializada em crianças com síndrome de Down e sequelas cerebrais do mundo na época. Também assisti a casos recorrentes de angina no Hospital do Coração de Pequim, além de outras doenças cardíacas. Fiz esse estágio no ano de 83 e vi ainda uma multidão de pessoas sendo tratadas em decorrência do terremoto de Tangshan, ocorrido no dia 28 de julho de 76. O abalo sísmico foi o mais trágico em número de vítimas, causando a morte de 242 mil pessoas e milhares de feridos por todo o país. Muitos pacientes atendidos nesse hospital eram vítimas do tremor. Concluí a pós-graduação em Medicina Tradicional Chinesa e Acupuntura no Hospital de Medicina Chinesa do Cantão, onde me especializei em terapia de acupuntura nas áreas de doenças musculoesqueléticas, neurológicas e outras especialidades médicas. Em 83 e nos anos seguintes, o governo chinês convocou os melhores professores de acupuntura para dar aulas nos hospitais de Beijing, e nos seus discípulos saíram mundo afora para ensinar essas técnicas. Concluí a pós-graduação também na Faculdade de Medicina Chinesa, na acupuntura de Pequim. Realizei estágios de acupuntura em diversos hospitais de diferentes especialidades. Hospitais Tongzhimen, Hospital Pediátrico de Pequim, Hospital do Coração de Pequim, Hospital Guanmen, Hospital Instituto de Pesquisa e Acupuntura de Pequim e outros. Os estudantes da AMS. Havia cerca de 30 alunos selecionados pela Organização Mundial de Saúde, cuja grande maioria era de língua latina. Em algumas ocasiões, nós assistimos às aulas com eles. Curioso é que, apesar de mal falarem a língua chinesa, cultivavam uma postura de superioridade sobre nós. Mal sabiam a língua chinesa e imaginavam conhecer mais do que os estudantes daquele país. Além disso, não cumprimentavam ninguém e formavam uma panelinha entre eles. Um dia, vi um estudante mexicano da OMS lendo um exemplar do livro do Imperador Amarelo de cabeça para baixo. Imagino que não tenha entendido muita coisa. A escrita desse livro era tão difícil de decifrar que mesmo os experts em chinês arcaico tinham de recorrer a traduções para compreender o que estava escrito. Aqueles alunos certamente se achavam especiais por terem sido escolhidos em seus países de origem, e como os professores chineses ganhavam pouco, tinham uma condição social muito mais difícil do que os alunos de fora. Talvez por isso esse ato de superioridade por parte dos estrangeiros. Mal sabiam a dificuldade que os mestres tinham de ensinar conhecimentos importantíssimos a alunos ignorantes em chinês básico. Daqui a pouco a gente continua.